Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos falar uma palavrinha hoje com o título Aprofundar as Raízes. Jeremias 17, 7 e 17, 8. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de seguidão não se afadiga e nem deixa de dar frutos. Aleluias. Vemos uma palavra aqui, irmãos, falada sobre aprofundar as raízes. O que seria aprofundar as raízes? Para termos uma palavra provável sobre esta palavra, temos que buscar a fundo o conceito de raízes e o conceito de plantas. Vemos em 2 Reis 19:30, aonde é falado que o cedro, raízes para baixos e frutos para cima. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixos e dará fruto para cima. Eu quero dizer, irmãos, que o cedro do Líbano é uma árvore majestosa, que se encontra nas regiões montanhosas do Líbano, Síria e Turquia. Vive centenas de anos, considerada como símbolo de força e eternidade. Os fenícios usavam suas madeiras para embarcações, por serem de grande longevidade, fortes. O próprio Salomão a usou para a construção de seu templo. Ela cresce devagar, mas a sua altura chega a atingir 40 metros. Nos 3 anos de vida, ela cresce 1,5 metro de profundidade, enquanto a planta só tem cerca de 5 centímetros. Somente a partir do 4º ano é que ela começa a crescer, a aprofundar raízes. O cedro do Líbano suporta muito calor e muito vento. Suas raízes não dependem de chuva, porque as suas raízes buscam longe os lençóis freáticos que estão nas profundezas da terra, que tem água potável. Assim deve ser a nossa vida. Vemos uma palavra, uma história onde um homem começa a olhar o seu vizinho e ele vê o seu vizinho todo dia a trazer mudas de plantas. E esta muda de plantas são plantadas em seu terreno. Todo dia este homem vai e busca 4, 5 mudas e a plantas. E passa dias, passa meses, passa anos. E este homem simplesmente não joga sequer um copo de água sobre essas plantas. E aquele homem fica pensando: como poderá crescer essas plantas sem ser regadas? Como pode? Ele simplesmente o busca ao seu vizinho e lhe pergunta: como poderá crescer essas plantas que o Senhor tem plantado sem ser regadas? E aquele vizinho olha simplesmente para aquele rapaz, ele diz: rapaz, se eu todo dia regar essas plantas, elas vão acostumar com a água que eu lhe darei. E as suas raízes serão curtas. Elas simplesmente ficarão dependendo da água que eu jogar. Enquanto que eu não jogar, as suas raízes terão que procurar terrenos profundos. E as suas raízes serão longas. E quando vier o calor, vier o vento, vier a tempestade, elas estarão fortes para poder ficarem em pé. Irmãos, o cedro do Líbano é como esta planta. E assim deve ser a nossa vida. Temos que estar nossas raízes bem aprofundadas, alicerçadas o tempo todo, para podermos aguentar as pedradas da vida. Muitas vezes vamos nos deparar, irmãos, com obstáculos. Mas se tivermos força e agirmos como cavadeiras, fazendo buracos e aberturas para prosseguirmos sempre em frente, seremos vitoriosos. Tem muitas plantas que, quando suas raízes alcançam as pedras, elas param de crescer. E em alguns lugares, até às vezes elas morrem. Mas qual é o tamanho de suas raízes?
Você tem se aprofundado em terra? O que tem impedido você de se aprofundar? A sua fé que diminuiu? A sua determinação que escapuliu de suas mãos? A falta de responsabilidade em lidar com o dia a dia tem te atrapalhado? A motivação sua foi embora? Você deixou as pedradas da vida te bloquear? Aprofunde as raízes da sua vida. Restaura o seu altar. Busca ao Senhor de todo o teu coração. Não exime em voltar para trás. Prossiga no algo. Siga em frente. Transpasse as muralhas. Aprofunde as raízes para melhor servir a Deus. Se quisermos ser firmes e frutíferos em nossa caminhada, irmãos, temos que aprofundar as nossas raízes. Jesus, ele é o nosso carpinteiro e ele precisará de madeira boa para a sua obra. Aprofunde as suas raízes para que ela permaneça sempre em pé. Mateus 3:10 nos fala que toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Romanos 11:18 nos diz que não és tu que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta a ti. Então, creia, toma posse desta palavra, procure aprofundar as suas raízes, procure buscar mais a Deus em oração, buscar a Deus em jejum, procure buscar mais a Deus enquanto Ele está perto. Aleluias.